Amados, vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 5, na parte B do verso, até o verso 18. Eu estou com a versão revista e atualizada, e nessa versão está escrito assim: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu este texto, já no final do 1º século, a igreja primitiva estava vivendo os seus dias mais sombrios. Muita dor, muita lágrima, muito sangue. Os crentes estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Aliás, todo o 1º século foi um tempo muito difícil. Os imperadores romanos, na sua maioria, foram homens truculentos. Poderíamos rememorar a história de César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, período em que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, quando então Jesus é crucificado, ressuscita dentre os mortos e retorna aos céus, onde está assentado à direita da majestade. Tibério César foi substituído por Calígula, um dos homens mais perversos da história, que governou de 37 a 41 da era cristã. Ele foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, período em que houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram dispersos de Roma, ou expulsos de Roma, voltando para sua terra pobres, o que oportunizou
o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68. Talvez um dos homens mais perversos da história. O homem que incendiou Roma e mandou matar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero suicidou em 68 e foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. Foi no governo dele que foi inaugurado o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, no ano 70. Que numa festa de inauguração de 100 dias, 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Foi também no governo dele, no mesmo ano 70, que a cidade de Jerusalém foi destruída. O templo foi arrasado e os judeus foram dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, o general que destruiu Jerusalém, que governou de 79 a 81. E Tito Flávio foi substituído e sucedido por Domiciano, que governou de 81 a 96. O primeiro imperador da história a rogar para si o título de Senhor e Deus. Tão perverso e mau, que foi chamado de Nero Redivivo, ou segundo Nero. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida e massacrada. Porém, quando todas as portas estavam fechadas para João na terra, naquela ilha vulcânica, Deus vira a mesa da história. Deus muda o placar do jogo. Porque os destinos da história não estão nas mãos dos poderosos deste mundo. Os destinos da história estão nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui. E eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam. Eu não te mostrarei as coisas que podem acontecer. Eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. O nosso Deus está no trono e as rédeas da história estão em suas mãos. Era um dia de domingo. Era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas quem é este que João vê no meio das igrejas? Este é o centro da história. É o centro da eternidade. É o centro da terra. É o centro do céu. Este é o centro do Antigo Testamento, o centro do Novo Testamento. Este é tudo em todos. Este é a semente da mulher. É o descendente de Abraão. É o Cordeiro da Páscoa. É a coluna de nuvem. É a coluna de fogo. É o maná que caiu do céu. É a água que brotava da rocha. Simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado.
tudo era sombra dele. Ele é realidade. Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é aquele que na plenitude dos tempos nasceu, segundo a lei, nasceu de mulher. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é a razão da nossa vida, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça, ele é a nossa herança, e nós viemos aqui para adorá-lo nesta noite. Eu gostaria de nesta noite, amados, destacar 3 coisas. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar a grandeza da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, destacar a grandeza da obra de Jesus. Em terceiro lugar, quais são as implicações dessas 2 verdades anteriores. Qual é a descrição que João nos faz no texto da grandeza da pessoa de Jesus? Com a Bíblia aberta comigo, vejamos. Em primeiro lugar, versículo de número 13. E diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Notem vocês, que a primeira coisa que ele percebe é a onipresença de Jesus. Ele está no meio das igrejas, ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na Igreja Batista do Lago do Sul de Brasília. Ele está aqui nesta noite, ele está andando entre nós. E é porque Ele está aqui que você e eu viemos aqui. E é porque Ele está aqui que esta reunião se transforma em uma coisa tão importante, e não é apenas um mero encontro religioso. Ele está presente, aqui, ali, além e acolá. Preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse que neste universo de mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Segundo lugar, vejam comigo o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que representa esta figura? E significa que Ele é eterno. Ele existe antes do tempo. Ele preexiste ao princípio. Ele preexiste à criação. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele já existia eternamente como Deus, na comunhão plena da Trindade, antes que houvesse o mundo. Ele não precisou criar para ser Deus, já o era antes da criação. Ele não precisou criar para ter relacionamentos, ele já era plenamente feliz na relação intratrinitariana. Ele existe antes do tempo, ele está fora do tempo, porque é transcendente, ele está dentro do tempo, porque é imanente. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Terceiro, versículo 14 diz: os olhos como chama de fogo. Cantamos essa verdade aqui hoje. E o que representa isso? Significa que Ele é onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe,
Ele tudo conhece, Ele a todos sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o que sabemos e conhece o que não sabemos. Não há nada que escapa do conhecimento dele. Nada fica oculto diante daquele cujos olhos são como chama de fogo. É por essa razão que, na medida que as cartas são enviadas às 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas elas: eu conheço, 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 eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome. Ele conhece o seu passado. Ele conhece a sua história. Ele conhece o seu presente. Ele conhece o seu futuro. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as suas angústias. Ele conhece as suas noites indormidas. Ele conhece as suas madrugadas insones. Ele conhece os seus sonhos. Ele conhece as suas frustrações. Ele conhece os seus dramas existenciais. Ele conhece você por dentro. Ele conhece você por fora. Ele conhece você exaustivamente. É curioso que nós amamos as pessoas porque nós não as conhecemos completamente. Se as pessoas pudessem saber tudo a nosso respeito, até o que pensamos, talvez fugiriam de nós. O que é incrível e glorioso é que Jesus nos conhece por completo, por inteiro. E a despeito disso, nos ama com amor eterno. Ainda, notem comigo o versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que é que essa figura representa? Representa que ele é onipotente. Ou seja, ninguém pode ameaçar Jesus. Ninguém pode intimidar Jesus. Ninguém pode derrotar Jesus. Ninguém pode colocar Jesus contra a parede, diminuí-lo, subtraí-lo, deslustrar a sua glória. Ele é o todo-poderoso Deus. Tudo pode. Ninguém pode resisti-lo. Quando ele vier na sua majestade e glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. É curioso que de vez em quando levanta-se algumas pessoas do topo da sua ignorância ou da sua tolice e tentam ridicularizar Jesus, como se pudessem derrotá-lo ou diminuí-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio. Algumas pessoas insensatamente disseram: agora vai desacreditar a Bíblia, agora vai colocar o cristianismo debaixo do selo do ridículo. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. Virou pó. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões. E Jesus continua soberano, assentado no trono. Se notaram, este ano de 2025, a maioria das escolas de samba do Brasil fizeram apologia do diabo.
achando com isso que poderiam desgastar Jesus. Tolice, completa tolice. Em São Paulo, há alguns anos, encenaram no carnaval o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, como se aquilo pudesse destruir a reputação de Jesus. O entendimento que eu tenho é o Salmo 2, lá de cima Jesus olha essas cenas e ri, porque é Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida. Ele é quem exalta e quem humilha. Ele é quem põe no trono e Ele é quem faz apiar do trono. Ninguém pode enfrentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e triunfar sobre Ele. Ele é o todo-poderoso Deus, vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é onipotente. Mas notem mais, o verso 15 diz: a voz é como voz de muitas águas. O que significa isso? Significa que a sua palavra é poderosa, é onipotente. Meus irmãos, essa palavra é tão poderosa que Ele chamou à existência as coisas que não existiam, e sem matéria pré-existente, criou o universo pela palavra do seu poder. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, cada uma chamada pelo nome. Quando tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e a enfermidade acaba. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. Ele dá uma ordem e a sua voz ecoa no universo. E ela é poderosa. E essa voz está sendo proclamada nesta noite. A voz do Evangelho, a voz das Escrituras. Mas notem mais. Versículo 16, diz que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Significa esta figura que ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. E notem que às vezes pensamos que essa conflagração final, essa batalha final, será um ajuntamento de nações com armas poderosas, com tanques de guerras, com armas nucleares, com bombas atômicas. E embora o homem tenha tanta força nesta área bélica, mas a única arma que vai ser acionada nessa batalha final não vai ser a força do exército humano ou das grandes potências militares. Na verdade, Jesus vem e Ele mata o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda, e não precisa de ajuda do braço da carne, mas Ele vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Não há como enfrentá-lo e vencê-lo. A vitória dele já está garantida. Mas notem, por gentileza, versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue, em lágrimas, prostrado com o rosto no chão do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo pregado na cruz, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo da glória, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos pés são como de bronze polido, como os olhos como chamas de fogo, voz como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo da glória. Quando você lê as Escrituras, você percebe que todas as pessoas que tiveram uma visão da glória de Cristo tiveram
ou sofreram um profundo impacto. Quando Deus se revelou a Jó na sua majestade, ele disse: meu Deus, eu te conheci só de ouvir. Agora os meus olhos te veem e eu me abomino. Quando Isaías teve uma contemplação da sua glória, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Quando João contempla o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. É o Cristo glorioso. Mas finalmente, notem comigo o versículo 17 e 18, que ele é o Cristo da restauração. Porque João, ao cair como morto, o Senhor pôs a mão direita sobre ele e diz assim: ô João, fica com medo não. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim e eu estou no processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o controle, tem o poder, tem a autoridade. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo, e é este o Cristo que amamos, é este o Cristo que esta igreja proclama, este é o Cristo que nos deu vida eterna. A glória da sua pessoa. Vejamos o segundo ponto da mensagem agora, então, a glória da sua obra em nosso favor. Veja o verso 5, por favor, parte B. Ele começa assim: há aquele que nos ama. E o primeiro ponto que eu destaco é este: Jesus ama você. Eu vou repetir porque esta não é uma afirmação simples não. Jesus ama você. Eu não conheço um remédio mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta declaração: Jesus ama você. Os irmãos puritanos da Inglaterra do século 17 perguntavam: achas pouco seres amado por Deus? Não existia céu, não existia terra, não existia galáxias, não existia mundos estelares, não existia anjos, não existia a criação, mas existia você no coração de Jesus. Ele ama você com amor eterno e atrai você para Ele com cordas de amor. Apesar de conhecer você, seus erros, seus pecados, suas mazelas, suas contradições, seus paradoxos, seus deslizes, apesar de me conhecer por dentro e por fora, Ele nos ama com amor eterno. Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Mas notem, Ele não nos ama por quem nós somos. A causa do amor dele por nós não está em nós, está nele mesmo. Ele não passou a nos amar porque nós o amamos primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. O nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, Ele nos ama apesar dos nossos pecados.
O amor dele por nós é abundante, porque é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. O amor dele por nós é imerecido, porque ele nos ama, diz a Escritura, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nunca duvide do amor de Jesus por você. Ele não escreveu nas nuvens com letras de fogo, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Segundo lugar, olha comigo a segunda obra dele, no versículo 5, está escrito ainda assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E primeiro, ele nos amou, segundo, ele morreu por nós. Ele morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. Ele não morreu porque foi uma vítima do sistema. Ele não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu porque foi uma vítima das tramas do sinédrio judaico. Ele não morreu porque Judas o traiu. Ele não morreu porque Pedro negou. Ele não morreu porque o sinédrio judaico costurou acusações pesadas contra ele. Ele não morreu porque Pilatos covardemente o sentenciou à pena de morte. Ele não morreu porque os soldados romanos o pregaram naquela cruz. Ele morreu voluntariamente pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Ele não morreu como um mártir. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Ele diz: ninguém tira minha vida de mim, eu pelo contrariamente, espontaneamente a dou. Ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Diz a Bíblia que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e dar a você a vida eterna. Agora notem, ele morreu, diz o texto, para libertar-nos. Pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Isso significa que o pecado, então, escraviza. Quem é que precisa de libertação? Quem está cativo. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Eu vou lhe dizer nesta noite que não há nenhuma igreja, não há nenhuma religião, não há nenhuma denominação religiosa, não há nenhum rito sagrado, não há nenhuma artimanha humana, não há nenhuma terapia psicológica, não há nenhum divã de psicanalista que possa libertar você dos seus pecados. É só Jesus, é só o sangue de Jesus. Irmãos, o homem não pode lidar com os dramas da sua culpa. Ele pode buscar todos os recursos da terra, ele pode buscar todas as terapias humanas, ele pode frequentar todos os divãs dos psicanalistas, ele pode tomar todos os remédios da farmácia, mas ele não consegue aliviar o chicote da culpa. Mas o sangue de Jesus nos liberta do pecado. Hoje, nesta noite, você pode sair daqui livre, curado, restaurado, perdoado, liberto e salvo pelo sangue de Jesus, que nos liberta do pecado. Ele amou você. E Ele morreu por você. Terceira verdade que esse texto nos apresenta está no verso 6. Vejam vocês: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Vejam que no Velho Testamento nenhum sacerdote podia ser rei, e nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, no topo da sua vaidade, depois de 5 décadas no governo, tentou usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e diz a Bíblia que Deus o sentenciou com lepra e ele morreu leproso. Porém agora Jesus vem. Ele ocupa o tríplice ofício. Ele é profeta,
Ele é sacerdote, ele é rei. E agora você que crê em Jesus, é constituído por ele, rei e sacerdote. Nas palavras do apóstolo Pedro, somos sacerdócio real. Isso significa que você não precisa de ninguém para intermediar sua relação com Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você tem livre acesso à sala do trono. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E você pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque você foi constituído sacerdote real. Livre acesso à presença de Deus. Que verdade bendita. Que verdade gloriosa. Corre nas suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quarta verdade. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Quarto, Ele voltará para você. Versículo 7 está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Irmãos amados, cantamos aqui hoje sobre a segunda vinda de Cristo também. E esta é a verdade magna do cristianismo. Esta é a acrópole da nossa esperança. Esta é a apoteose da nossa fé. Este é o pináculo da nossa confiança. Esta é a consumação da nossa redenção. Jesus voltará em glória para buscar a sua igreja. Que verdade bendita. A história não está dando voltas como pensavam os gregos. A história não está sem rumo como pensam os existencialistas. A história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E é a segunda vinda de Cristo, a consumação do século, o último dia, quando Jesus então vai estabelecer o seu reino de glória e de poder. Como Ele voltará? Diz a Bíblia que Ele voltará pessoalmente. Atos 1,11 diz que é o mesmo Jesus que subiu, é o que vai descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, diz o texto. Todo olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhuma caverna tão escura poderá ocultar alguém dessa manifestação tão gloriosa e visível da volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele disse: vigiai, porque você não sabe que dia vai ser. E você também não sabe se vai ser de tarde, se vai ser de noite, ou se vai ser de manhã, ao cantar do galo. E eu posso garantir a vocês que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de noite, que Jesus voltará de manhã. É claro que ele está falando dos fusos horários, porque se Jesus voltar de manhã aqui no Brasil, volta de noite no Japão. Se ele voltar de manhã aqui no Brasil, volta de tarde na Europa. Então Jesus volta de manhã, Jesus volta de tarde, Jesus volta de noite. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas Ele voltará e todo olho o verá. Mas ainda Jesus voltará audivelmente. Está escrito: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se a segunda vinda vai ser o fato mais visível da história, há de ser também o fato mais audível da história. Ele voltará ainda, diz a Bíblia, repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus, do oriente ao ocidente. Nas palavras de Paulo, como abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo. Em outras palavras, não haverá oportunidade de se preparar na última hora. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá mais chance de se preparar naquele dia. Mas ainda, Jesus voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp dizendo: tal dia eu chego na sua casa, prepara um pão de queijo e um cafezinho que eu estou chegando. É de surpresa. No sermão profético de Jesus, ele disse ainda que vai ser como nos dias de Noé, onde os homens compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio e apanhou a todos de surpresa.
E eu pergunto a vocês: que pecado tem em comprar e vender? Que pecado tem em casar e dar-se em casamento? O que Jesus quis destacar? O que ele quis destacar é que o mundo vai estar girando no mesmo jeito que está girando hoje. As pessoas estão vendendo, as pessoas estão comprando, as pessoas estão marcando casamento, as pessoas estão desmarcando casamento, as pessoas estão vendendo, as pessoas estão no comércio, na indústria, nas empresas, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nas ruas, correndo para lá e para cá, viajando e desmarcando compromissos. E é nessa azáfama, é nesse barulho, é nesse ruído da sociedade é que Jesus Cristo vem. Prepare-se para este grande dia. Mas louvado seja Deus, Jesus voltará vitoriosa, triunfante e gloriosamente, com grande majestade e poder. Vai se assentar no trono, vai julgar as nações, vai levar aqueles que estiverem à sua esquerda, que rejeitaram a sua graça: apartai-vos de mim, malditos. Mas vai dirigir-se aos que estiverem à sua direita, aos que foram remidos no seu sangue, que confiaram na sua graça. Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. Pois bem, vimos até aqui então a glória da pessoa e a glória da obra de Jesus. Agora, em último lugar, quais são as implicações dessas duas verdades? Primeira implicação: então não precisamos ter medo da vida, porque ele disse: eis que eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje com medo da vida, irmãos, que não suporta a vida. Tem muita gente hoje jogando droga nas veias, porque não aguenta a vida. Tem muita gente hoje se embriagando nos bares das esquinas, porque não suportam a vida. Tem muita gente hoje flertando com a morte e pulando no abismo do suicídio, porque não suportam a vida. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a vida sorri para você. Você ama viver. E você diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Você celebra a vida, porque além de vida física, biológica, você recebe a própria vida eterna. Você recebeu vida em abundância, você recebeu vida eterna. A vida é uma delícia, a vida é um presente, a vida é uma dádiva de Deus, e você celebra a vida. Segunda implicação: então você não precisa ter medo da morte. Jesus Cristo diz assim: não temas, João, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida. E se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Agora a morte já foi vencida, agora a morte não tem a última palavra, agora o túmulo no nosso último endereço. Nós estamos caminhando para a glória. Lá é a nossa pátria, lá é a casa do Pai, e é para lá que vamos. Terceiro: então não precisamos ter medo do desconhecido. Permita-me clarear um pouco esse ponto. Me permita uma pergunta diagnóstica. Quantos aqui nesse belo auditório hoje têm a garantia da sua salvação em Cristo Jesus porque nasceram de novo? Levanta a mão. Bendito seja Deus. Isso significa então que você sabe que o fim dessa linha é a glória. Isso está assegurado, está garantido. Agora, isso não tira de nós a nossa limitação humana. Por exemplo, eu não sei, nem você, o que vai nos acontecer daqui a 5 minutos. O pastor Hércio não tem a garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro.
Então vamos compreender um pouco isso aqui. Quando João, meus irmãos, foi levado para a ilha de Patmos, o tempo era muito difícil. Os crentes estavam sendo queimados vivos, jogados às feras, crucificados. Parecia o fim. Mas quando ele chega, ele olha por outro ângulo e diz que está nessa ilha, não porque Domiciano baixou um decreto para enviá-lo para aquela ilha, ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. É nesta ilha que o futuro se abre. E João então sobe para o céu e vê alguém sentado no trono, o Todo-Poderoso Deus. E ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro de todo escrito por dentro e por fora, selado por dentro e por fora, e ninguém foi encontrado digno, nem de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Diz a Bíblia que João chorava muito por causa disso, quando escuta uma voz: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então Jesus pega este livro e abre os seus selos, e as trombetas tocam. E o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, e agora as taças da ira de Deus são derramadas, e então o quarteto do mal cai por ordem inversa, e então no capítulo 19, Jesus aparece em glória, grande majestade e glória, para buscar a sua igreja, para assentar no trono, para julgar as nações, e para estabelecer o seu reino eterno. A história não está à deriva. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Jesus estará comigo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas Jesus estará comigo lá na frente. Eu não conheço, mas Ele conhece, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Finalmente, em quarto lugar, então não preciso ter medo da eternidade. Jesus disse: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rodarem e rolarem nas dobras do futuro, Jesus estará lá conosco, para sempre e sempre e sempre. Veremos a sua face, o serviremos, deleitaremos-nos nele. Ele vai ser nossa alegria. Nós o conheceremos, sem jamais esgotar o conhecimento dele. E então ele será o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa recompensa, a razão da nossa vida, por toda a eternidade. Este Jesus que esta igreja canta e proclama. É este Jesus que nós continuaremos anunciando até que ele volte. A ele a honra, a ele a glória, a Ele o poder, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.